Boa noite, gente. Em continuação sobre viagem e aventuras de viagem, agora nós vamos para a parte 2. E já falando para você, se você não assistiu a parte 1, você clica lá, assiste e depois você vem para a parte 2, que vai ser curtinho, vai ser pequenininho, prometo não demorar muito. Para que você também possa estar comentando, falando sobre a sua viagem. Mas você vai fazer o quê? Vai dar o seu joinha, vai compartilhar se você quiser com seus amigos. E se você estiver gostando desse canal, você se inscreva e seja muito bem-vindo, tá? E a parte 2, que também vai ser bem rapidinho, só pra gente introduzir esse assunto, porque a gente tem muita coisa para falar sobre viagem. A parte 2 da minha viagem, eu acredito que eu tinha uns 10 para 11 anos. Eu vou dizer aqui que eu tinha 10 anos. Foi a minha primeira viagem mais distante, que hoje também eu vejo que não é tão distante assim. Uma vez eu morava numa cidade chamada São Félix, que hoje se chama São Félix de Minas. E eu fui, a primeira viagem longa que eu me lembro assim, eu fui uma cidadezinha que chama Governador Valadares. Eu e meu pai. Então, para mim foi uma aventura, porque só estava eu e ele. E para mim foi a primeira vez que eu fui num restaurante. Então foi uma aventura, foi muito bom. Meu pai me levou em muitas lojas, me deixou escolher vários cortes de tecido, porque antigamente não era roupa pronta, eram cortes de tecido, a gente comprava, levava na costureira e nós tínhamos uma costureira oficial. O nome dela é Ercília. E ainda eu creio que está viva e ainda mora nessa cidadezinha. E meu pai, depois de ter me levado em várias lojas, ter permitido que eu escolhesse os tecidos que eu queria, depois de escolher para fazer a roupa, ele me levou num restaurante. Então foi a minha primeira aventura assim que eu me lembro, que foi uma viagem grande, além de uma viaginha pequena que eu tinha feito quando ele me levou para batizar, que eu acredito que eu tinha uns 4 anos de idade. Eu tenho essa cena na minha cabeça até hoje. Eu me lembro dos palhaços que andavam na perna de pau e eu estava no cavalo, mas a criança ficava na frente, que a gente chamava a cabeça do arreio, né? Na cabeça da sela. E eu lembro que eu fiquei com medo dos palhaços na perna de pau. Eu me lembro da primeira vez que eu saboreei um picolé. Eu senti um cheirinho assim, ó. Ainda tenho aquele cheirinho na minha memória. E a minha viagem com, eu creio, não sei se foi 7, 8 anos, que eu fui para Governador Valadares, que para mim foi muito empolgante, porque eu fiz essas duas coisas. Fui na loja e fui num restaurante. Aí, depois disso, a minha terceira viagem da menina foi a Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. E meu pai nos levou em 2 lugares que na época era assim, né, o destaque para criança. Um foi no Jardim Zoológico, que é o parque ecológico, onde a gente viu coisas assim incríveis, né? Girafas, elefantes, tanta coisa. E eu fiquei muito empolgada de ter ido lá, apesar que a gente tem que andar muito, porque o parque é muito grande. Foi uma aventura, foi muito bom. Foi a primeira vez que eu fui num parque ecológico. E eu me lembro de uma coisa que eu não gostei, que de ter comido salgadinho no saquinho. Foi a primeira vez que eu experimentei esses salgadinhos prontos. Não gostei. Então eu era criança, não gostei. Pra mim era a mesma coisa que um anguzinho frito, coisas que eu não gosto até hoje. Eu me lembro dessas duas coisas. E no parque municipal, que a aventura maior que eu tive naquela época foi a roda gigante, que eu ainda era criança. Para mim foi uma fantasia, foi algo muito bom e eu tinha essa idade. Depois eu me mudei, né, para Belo Horizonte. Então as viagens seria sair de lá, sair de Belo Horizonte.
Mas ainda voltando na minha adolescência para perto da cidade onde eu fui criada, que foi Mendes Pimentel, que era próximo a São Félix de Minas, eu fui passear sozinha em Governador Valadares para vir para Belo Horizonte. Foi minha primeira aventura sozinha. Eu já era adolescente, tinha 17 anos, era emancipada pelo meu pai e podia viajar sozinha. No caminho, viemos mais duas amigas e dois amigos, que a gente se encontrou no ônibus e a gente veio conversando. E a minha aventura naquela época foi que a gente tirou fotografias junto. Ele, meu amigo, tinha máquina. Depois a gente marcou um encontro no Parque Municipal e ele entregou algumas fotos que eu tenho até hoje, mais de 30 anos, direto do túnel do tempo. Então, essa foi uma viagem também que foi uma aventura, porque eu viajei sozinha, era adolescente, beijei na boca, dentro do ônibus, ficamos com os amigos, as amigas, e foi muito bom, e foi muito legal, e foi uma aventura, assim, que eu fiz sozinha. Essa foi a minha viagem. A viagem na minha adolescência. E essas foram minhas aventuras da adolescência. Como eu morava em Belo Horizonte, depois dos meus 17 anos, era emancipada, eu mudei para Belo Horizonte aos 11, mas eu fiquei assim, viajando assim, sozinha, depois dos 16, 17 anos. Aí eu tive muitas viagens. Viajei também dentro de Minas Gerais, e uma das minhas viagens foi ao Espírito Santo, que eu fui na praia pela primeira vez. Morando em Belo Horizonte, eu fui à praia. Para mim, foi assim, eu acho que é a mesma sensação que eu tenho hoje. Praia é gostoso, mas o sal entra nos olhos e entra na boca. É essa sensação que eu tive. Então foi uma delícia minha viagem para praia. Eu gostei. Eu tinha, acho que entre 17 e 18 anos, foi minha viagem para Vitória, no Espírito Santo. Outras viagens aí foi também mais assim dentro de Minas Gerais, porque como eu morava na capital, então aí eu ia para o interior. Quando eu me casei, depois de um ano, foi a minha primeira viagem para o estado de São Paulo. Aí eu viciei em viajar, porque como eu morava no estado de São Paulo, ninguém vinha me visitar. Eu fiquei 10 anos sem ninguém me visitar, então eu é que visitava. Visitava meus amigos, visitava meus parentes, visitava minha sogra, visitava meus pais, que ainda era vivo. Fiquei viciada em viajar e gostei de viajar. Então, assim, tem aventuras dentro do ônibus, porque as pessoas conversavam com outras pessoas. Tem também que a gente ia de carro, né? E conhecia pessoas. Então, assim, tem várias histórias que a gente pode, assim, estar lembrando dessas viagens. Mas aí, depois do estado de São Paulo, eu fiquei viciada em viajar também na região. Por quê? Eu fui morar primeiro num lugar chamado Santa Eudócia, que também era um vilarejo próximo a uma cidadezinha de São Carlos. Então, quer dizer, eram pequenas viagens para sair de Santa Eudócia, para ir à Água Vermelha, para ir Descalvado, Ibaté, tantos e tantos e tantos, Brotas, Torrinha, etc e tal. Então eu fiquei viciada em viagens pequenas. Aí depois também eu comecei a viajar um pouco mais para longe, Paraná, Paraguai, Rondônia, Mato Grosso, Pará, e aí dentro do Brasil. Ainda não fui para o exterior, não. O único lugar que eu fui foi o Paraguai, né? Paraguai e 15 minutinhos chegando perto da Bolívia, mas não cheguei na Bolívia. Mas foram essas as viagens que eu fiz. Aí, mais pra frente, a gente pode estar lembrando, né? De coisas que aconteceram, de histórias, a gente pode estar lembrando. Sim, eu gosto de viajar. E vocês? Gostam de viajar? Estar dentro do ônibus é cansativo? Sim. Dependendo da viagem, Rondônia, Mato Grosso, é muito ruim.
Então agora a gente começou a aprender quando a gente pode ir de avião, que é mais rápido, né, e tal. Ainda também não faço essas aventuras todas ainda de carro, porque fica um pouco incômodo, né, para viajar. Mas já viajei bastante de Rondônia até Minas Gerais de carro, e tem muita aventura, paradas, hotéis, pousadas, cavalos, isso, muito cavalo, muito peixe, tem muita coisa boa. Então, assim, a minha excelência, o que eu mais gosto são os rios, as cachoeiras, as frutas tropicais, os animais selvagens, é o que eu mais gosto. Então, assim, quando meu coração palpita, é pelo universo do campo, pelas montanhas, pelas cachoeiras. E as praias eu gosto, me sinto empolgado, o coração mexe, bate mais forte, mas ainda eu prefiro lugares montanhosos e cachoeiras. Então, gente, essa aí é só um pedacinho sobre as minhas viagens. Depois a gente fala mais das comprinhas que a gente faz, das lembrancinhas que a gente traz, das coisas que a gente ganha. E tem muita coisa para falar sobre viagem, tá bom? Obrigado por vocês terem me assistido. Fiquem com Deus. Tenha, assim, um ótimo mês, uma ótima semana, um ótimo ano. Que 2020 seja ano de paz, de bonança para todos vocês. Um beijo, viu?